obrigado pela presença de todos. Aqui mais um acontecimento do Raízes Volantes. Eu não vou falar da história do Raízes Volantes, porque ela já está registrada. Já está registrada numa revista que nós publicamos de uns 7 a 8 acontecimentos desse que se deu em 2013. Então a história já está registrada, depois se vocês quiserem a gente pode passar para vocês. Eu vou falar apenas de um aspecto que eu acho importante e que está na base do Raízes Volantes, que é a ligação entre a psicanálise e a arte. Para dizer como nós trabalhamos isso, porque muitos grupos trabalham de formas variadas essa relação da psicanálise com a arte. No caso do Raízes Volantes, é da seguinte forma. Eu vou falar um pouco a partir de uma história mítica, muito conhecida, e vou dar uma interpretação para mostrar a vocês como a psicanálise e a arte têm um campo de interseção, e que nós trabalhamos em cima desse campo de interseção. É a história do rei Midas. É um rei de Frígia, né? Na Grécia Antiga, na antiga Hélade, clássica, né? E esse rei Midas, ele não era assim uma pessoa muito astuta, não. Mas era um cara que se dava bem com os silenos, que eram personagens que viviam na floresta, perseguindo as ninfas da floresta. E tinha um sileno que ele socorreu, levou para o palácio, e esse sileno era favorecido, era muito ligado a Dionísio, o barco. Né? E Dionísio, muito agradecido por essa acolhida, disse ao rei Midas que daria a ele uma prerrogativa, que ele desejasse. E aí ele, de maneira impensada, por achar que se tornaria o rei mais poderoso da Hélade antiga, ele pede para que Dionísio conceda a ele a prerrogativa de tudo que tocar virar ouro. Só que vocês devem saber que na Hélade antiga, na Grécia antiga, o sentido de natureza que eles tinham, e que permaneceu em Aristóteles, em Platão, em Sócrates, e em muitos dessa época, muitos filósofos, era o sentido de natureza harmoniosa. Ou seja, as pessoas elas têm que descobrir os talentos que têm, porque esses talentos foram dados pelo cosmos, e elas não podem fugir desse talento, elas têm que realizar esse talento para entrar em harmonia com o cosmos. Então Aquiles era um grande combatente, então ele se tornou o maior herói combatente e tal. Por quê? Porque era o talento de Aquiles. Só que aí o rei Midas começou a interferir nesse sistema de natureza. Como é que ele interferiu? Porque ele foi transformar o orgânico no inorgânico. Ele transformava árvores em ouro, vinho em pó de ouro, animais de ouro. Então, ele fez uma interferência direta na natureza. Uma interferência para colocar a natureza e redistrair da natureza o que é de orgânico nela, o que é de vida nela. Esse ponto, essa história, ela vai ter desdobramentos muito interessantes, inclusive. Tem a história do Pan, da flauta de Pan, o combate, a disputa de Pan e Apolo, que o rei Midas vai ficar ao lado de Pan e Apolo por dizer, olha, você está fazendo isso sem ter nenhum tipo de qualificação na sua audição, então dá a ele orelhas de asno, aí tem outra história com ele, enfim. Mas esse trecho aí, do orgânico e do inorgânico, é o ponto que eu acho que no Raízes Volantes nós trabalhamos, que é a interseção entre o psicanalítico e o artístico, envolvendo várias derivações desse artístico, que é exatamente o seguinte: o privilégio que se dá nesses dois campos para aquilo que tem vigor, para aquilo que tem vida, contrariamente a Midas. O artista, vocês vão ver, eles pegam, todos os artistas pegam um aspecto da natureza, um aspecto da vida
daquilo que é inorgânico e dá uma vida àquilo. Uma vida em esculturas, uma vida em pinturas, uma vida em performance, uma vida em pratarias, uma vida em textos escritos. Nós temos esses vários setores aqui. E a psicanálise também faz isso, porque ao lidar com aquilo que coloca o sujeito numa inércia, que é a formalização sintomática, faz com que o sujeito possa construir perguntas para dar conta de ir além da resposta sintomática. Porque a pessoa, em análise, a pessoa não vai procurar respostas. A pessoa vai procurar formular as perguntas, porque as respostas ela já tem, que é exatamente a raiz sintomática, uma resposta que se dá. Esse é o ponto de interseção que nós trabalhamos. Claro, existem outros pontos de interseção nesses dois campos, em vários grupos. No caso do Raiz Volantes, eu estava conversando com ela há pouco, mostrando a ela o sentido disso aqui. Né? Mostrando que isso aqui se cai muito bem na perspectiva que está sendo estudada em vários grupos no mundo, que é o que se chama de sociologia das redes. Ou seja, são manifestações que essas manifestações acontecem sem o campo da centralização ou da descentralização que ordena as estruturas institucionais no mundo. Então, nós não trabalhamos com isso, nós trabalhamos com o disperso e acolhemos o disperso, sem dar ao disperso nenhuma ideia de ter o coordenador, uma pirâmide, uma coisa piramidal, né? Que vai do grande para o pequeno. Não, é a dispersão. É dessa forma mesmo que o Raiz Volantes funciona. E o próprio nome é um paradoxo, né? Raízes volantes, quer dizer, é o fixo, é aquilo que dá fixidez, é o que se diz como musgos que se criam das raízes, mas isso aí abre uma copa para o mundo. Então é volante. Assim como quem lida com a psicanálise sabe, nós lidamos com o fixo, aquilo que é preso, que é situado, mas também lidamos com o que volanteia. Nós lidamos com o masculino, nós lidamos com o feminino, nós lidamos com esses movimentos e com o que é fixo, com o que é mantido no mesmo lugar. Então está aberto o Raízes Volantes, esse acontecimento, e eu vou dar início. A primeira apresentação seria uma apresentação cênica, com Tereza Reis, mas ela ainda não chegou. Então vamos deixar ela para depois. E aí vamos começar com a apresentação da Prataria Labirintário de Aldenor Gomes. Uma das definições de labirinto no dicionário do Google relaciona-o com um romance com enredo complicado ou cuja narração não é linear, que é labiríntico. Aldenor. Bom, boa noite a todas e a todos. Bom, labirintário foi a forma que eu achei para dar nome ao que hoje eu transformo em orgânico, um pouco da arte que eu trago da natureza. Eu sempre trabalhei com rural e, como que preso no labirinto, eu me encontrei que, depois de 40 anos de trabalho para tentar combater a pobreza do rural, eu fiquei como que sem saída, vendo que esse rural, esse semiárido, se transformou tanto, e eu fui fixar algumas culturas onde eu via que elas mudaram, os homens que trabalhavam com elas permaneceram pobres e elas enriqueceram e muito. Então,
A analogia que eu faço ao labirinto é como se você não tem saída com uma coisa que você trabalha sempre, está voltando sempre ao mesmo ponto. Eu parto de algumas culturas de um Nordeste semiárido pobre e chego a um Nordeste semiárido rico nessa mesma cultura, e o povo que permeia essa cultura permanece sempre pobre. Então, essa saída eu hoje trabalho com prata, caminhando quase a mesma coisa. Por isso que eu digo que eu não mudei de área, eu apenas assumi uma nova linguagem, que é a linguagem do metal. A linguagem, eu deixei um pouco da linguagem escrita acadêmica e agora trabalho com a linguagem do metal. Então, essas plantas que eu caminhei com elas, pode precisar, por favor. Essas plantas que eu caminhei com elas, eu trago inicialmente a carnaubeira que eu vi os campos da carnaubeira, onde você tinha uma exploração extremamente desgastante para os trabalhadores. Esses campos foram totalmente transformados, derrubaram-se muitas carnaubeiras e implantaram uma agricultura extremamente rica, e as pessoas permaneceram pobres até hoje no Vale do Açu, não vou encontrá-los. Então eles são um adorno lindo, mas um adorno lindo que tem uma força muito grande de tristeza. E ela vai, as frases que eu estou sempre colocando nelas é um pouco dessa história. A próxima essa daí é uma lindeza de peça, que é a folha da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar que nos permeou desde a escravidão, desde a colonização, e hoje ela permanece uma exploração que faz com que um grande número de nordestinos se desloquem anualmente para sofrer as mesmas condições degradantes de trabalho nos canaviais paulistas. Eu acompanho com eles. Aí o algodão foi quando eu comecei a ver o rural, que foi quando começou a se transformar o rural no Nordeste, nos anos 70, em que você tinha uma expulsão total de verdadeiros contingente de pessoas, e hoje você tem o algodão sendo uma produção riquíssima, e as pessoas que trabalham com ela têm a mesma característica de quando o algodão era simplesmente uma produção. A parreira, que tem uma folha lindíssima, de um adorno muito lindo, eu adoro esse brinco, mas ela traz uma contradição muito grande. Quando a uva chega no semiárido nordestino, fica posta a ideia de que no Nordeste tudo dá, inclusive uva, vinhos muito bons, e damos uvas melhores e mais em quantidade do que no Sul, e ela gerou uma pobreza tremenda das pessoas que hoje ainda convivem. Essa pobreza está me perseguindo sempre, o tempo todo. E por fim, a bananeira que foi, eu uso a palavra enojou, porque eu vi essa produção no Vale do Açu, uma produção altamente tecnificada para abastecer os mercados europeus e norte-americanos, com pessoas trabalhando em situações semelhantes à escravidão. Então, essa convivência que eu tenho desse lindo brasileiro. Então, eu sempre digo que continuo no mesmo campo com uma outra linguagem. E costumo dizer às pessoas que não esfreguem minhas peças. Primeiro, porque não é bom esfregar metal. Segundo, porque se esfregar não vai aparecer um gênero, mas vai sair sangue, talvez, porque ele está muito impregnado. Obrigado. Sim, essas peças estão expostas aí quem quiser, podemos conversar sobre elas. Obrigado. Bom, Aldenor, obrigado pela apresentação desse seu apego à natureza e ao orgânico, de uma maneira assim, de que a arte é privilegiada na sua mais expressiva dimensão, dessa mobilidade inorgânica para o orgânico.
Eu vou chamar agora Eulândio Neto, que vai falar um pouco, algum aspecto poético, e eu vou ler aqui um trecho do release de Eulândio para apontar mais ou menos o caminho que ele vai seguir. Escultura angústia, desde que o homem se entende por ser, desenvolve angústia em relação à morte. A morte como fim ou passagem perturba a mente humana e a coloca em um labirinto de perguntas, onde a única saída, a morte, é não desejada. Então, boa noite. Eu venho desenvolvendo meu trabalho, você tem duas esculturas aqui, há muito tempo eu venho desenvolvendo meus trabalhos sempre em cima do psique humano. Indiretamente, eu trouxe esse tema da morte porque eu também trabalho indiretamente com a morte, eu sou professor de anatomia. Então, muitas das minhas inspirações vêm em cima do meu material de trabalho, que são os cadáveres, né? Então, eu faço sempre essa relação do cadáver e do psique humano. E eu acho que o material fértil. E toda a minha obra está pautada em cima disso, em cima do psique humano. E aí eu tenho uma poesia, depois eu complemento ali, na realidade eu trouxe duas esculturas hoje. Trouxe Angústia, que é aquele indivíduo com a mão no peito, né? E podia ser a angústia da morte, e a outra é Incerteza. Essas duas esculturas faziam parte de uma exposição chamada Dor e a Incerteza de uma mulher faminta e grávida, a incerteza do futuro do filho dela. Podia ser a morte e o sofrimento, né? Então eu trouxe uma poesia que eu fiz em relação justamente a esse material que eu trabalho quase diariamente, que são os cadáveres, a morte, né? Então o nome da poesia chama A Dor da Morte. Vejo em vários cadáveres mil faces e feições, corpos magros, outros não, bocas contorcidas, mas a vida não. Toda a morte não dói não, o que dói é morrer. A morte em sua ação e dolor não é o mesmo que o ato passivo de sucumbir ao processo, mas a morte não dói não, o que dói é falecer. O que representam essas feições, algumas com toques de doer, mas a morte não dói não, o que dói é não viver. Deixar-se olhar para trás, esses cadáveres não lembram mais, mas ainda trazem na face a dor. Mas morrer não dói não, o que dói é não renascer. Ainda procuro entender suas contrações estampadas em suas máscaras faciais, mas a morte não dói não. E por que esta visão que tenho da dor, se o que dói é morrer? Então, obrigado. Vamos ver aqui a sua. Bem, obrigado, Rolando. Obrigado pela Rolando. Obrigado, Rolando, pela excelente apresentação do que significa essa arte e essa imersão da arte relacionada até um campo da ciência, um campo da academia. Vamos dar sequência agora. Bom, nós teríamos fotografias, mas a Ana Pinho ela não tem condições, vai estar passando por uma situação difícil, fisicamente, tá, começo de gravidez e tal, não deu para vir. Então vou passar adiante com Joana Campos.
E vou ler um trechinho aqui antes de chamá-la. No percurso de uma análise existem conteúdos que articulam o inconsciente. É o sentido de travessia a partir do uso da linguagem. Joana. Boa noite. Deixa eu colocar cá, né? Bom, meu trabalho, eu escolhi o título Travessia, né, para falar desse percurso da análise, de fins e termos de análise. Pode passar. Então, o tema labirinto, né, sugeriu esse título, Travessia desse percurso de análise, porque, desculpa, mas eu estou nervosa, não sei porquê, mas tudo bem. Eu peguei a obra de Freud, né, Análise Terminável e Interminável, para a gente discutir um pouco sobre isso. Então, o alcance e a importância desse tema parte do princípio de que o sujeito, no processo analítico, faz um trabalho de travessia de seus fantasmas inconscientes, seguindo um labirinto, onde os significantes do discurso deslizam, não de forma linear, mas seguem um esquema labiríntico. Então, Freud, quando escreveu o texto Análise Terminável e Interminável, ele falou do tempo de análise, né, que na época, pós-guerra, foi discutido, era muito discutido esse tempo de análise. Alguns, né, queriam apressar esse tempo, né, mas ele viu, né, na prática, que não daria certo. Por quê? Porque os recalques, né, não dava tempo de trabalhar os recalques, né, os sintomas, né, e ali ele começou a questionar sobre esse tempo, tanto o tempo da análise como o tempo do percurso da análise. Então ele questionou, né, existe algo que se possa chamar de término de uma análise? Há uma possibilidade de levar uma análise até término? Uma análise termina quando o analista e paciente deixam de encontrar-se para a sessão analítica. Então, do ponto de vista prático, isso aí é muito, né, é prático. Isso acontece quando duas condições forem aproximadamente preenchidas. Em primeiro lugar, que o paciente não esteja sofrendo de seus sintomas e tenha superado suas ansiedades e inibições. E em segundo, que o analista julgue que foi tornado consciente tanto material recalcado, que foi explicado tanta coisa ininteligível, que foram vencidas resistências internas, que não há necessidade de temer uma repetição do processo patológico em apreço. Se se é impedido por dificuldades externas de alcançar esse objetivo, é melhor falar de análise incompleta, de preferência análise inacabada. Então, fins e termos de análise, né, para Freud, ele discute que não há fim, né? Há uma conclusão, né, mas o fim é inacabado, né? Não tem fim, né, porque os sintomas, né, que é o eixo do tratamento, é o sintoma. Como trabalhar esses sintomas tão rápido, né, tão depressa? Ele dá um exemplo lá que eu achei bem interessante na obra. É como você chamar um bombeiro para apagar um fogo, e ali apagou o fogo e depois tudo pode recomeçar. Lacan, né, também fala do tempo de análise, né, e do tempo do percurso. Ele fala do tempo como tempo, uma estrutura lógica, né, que há um tempo de sentir e há um tempo
de compreender e um tempo para concluir. Ele trabalhou esse tempo no percurso de análise baseado nos sofistas gregos. Então ele fala, né, desse tempo, né, que após o analista ser colocado na posição de suposto saber pelo analisando, ele pode ocasionalmente ocupar o lugar de semblante do objeto pequeno a, para aí fazê-lo reinar. Então esse tempo de compreensão que o analisante ele precisa ter, que é o processo de transferência, né, o processo transferencial, ele começa, né, a trabalhar e elaborar seus sintomas, identificar os seus sintomas para aí poder chegar a essa conclusão de que naquele momento ele não precisa mais de análise, né, ou do trabalho terapêutico. Né? Lacan situa o fim de análise em uma equação que esclarece que término não é o fim, mas uma interrupção, um registro temporal que explicita o momento em que a análise para. A principal variável dessa equação é o sintoma. Na formulação de Lacan, o resto sintomático toma a forma de identificação com o sintoma, pelo incurável da estrutura. Freud define o fim de análise, né, como a cura da neurose. Mas o que Freud chama de cura da neurose? Ele diz serem necessárias duas condições. O analisante pede ao analista para dizer que ele está liberado pelos seus sintomas, inibições e angústias. E o analista julgue se o incompreensível foi elucidado, se o recalcado se tornou consciente e se suas resistências internas foram vencidas. Então, com isso aí, para se chegar a um fim de análise, né, leva tempo. Né? E Freud, né, no fim da análise, está a revisão das posições do sujeito quanto à pulsão e assumir ou rejeitar o que descobre de seu inconsciente é uma escolha do sujeito. Então, quando o sujeito ele passa a aceitar o seu sintoma, a elaborar melhor o seu sintoma, ele começa a fazer essas conclusões de que, né, o término dessa análise poderá, né, estar chegando, né, a uma conclusão disso tudo. Mas a análise não tem fim, a análise não proporciona garantias em relação ao que possa advir no futuro, né, porque ele diz, você conclui a análise hoje, mas os seus recalques, o seu sintoma, ele poderá vir no futuro com um trauma recente. Sob esse aspecto, a análise é interminável, pois há possibilidade de retorno do sintoma. E ele fala também na análise didática, né? E geralmente as pessoas perguntam, o psicólogo faz análise? Né? O psicólogo se trabalha também para poder, ou o analista, né? Estou falando psicólogo porque eu sou psicóloga. Né? A análise didática é inacabada. Essa análise terá realizado seu intuito de fornecer àquele que aprende uma convicção firme da existência do inconsciente, se o capacitar, quando o material recalcado surge, a perceber em si mesmo coisas que de outra maneira seriam inacreditáveis a ele. Então o analista ele terá essa ética, né, de se trabalhar, né, ele trabalha para ser analista, mas no percurso da sua profissão, ele terá que estar se trabalhando, né, no momento em que vier algum recalque, algum trauma recente. A análise pessoal para o analista pode vir a ser uma tarefa sem fim. Assim, aquilo que define como interminável não está relacionado à impossibilidade de conclusão. Freud compara o processo analítico ao xadrez, no qual é possível teorizar sobre o início e o fim do jogo. O sujeito surge durante o seu desenrolar, o que torna singular cada partida. Eis o jogo. No início da análise está a transferência. No momento em que o analisante institui o analista no lugar do outro, sujeito suposto saber, e enfim um checkmate. Né? Então eu coloquei isso aqui e representei, né,
com a arte, né, a minha obra, né, foi com essas palavras de Freud. Né, representei a obra com a teoria. Né. A ética da psicanálise está em jogo. Freud reafirma que entre os fatores que influenciam as perspectivas do tratamento analítico e se soma às suas dificuldades da mesma maneira que as existências, deve-se levar em conta não apenas a natureza do ego do paciente, mas também a individualidade do paciente, ou do analista. Os analistas são pessoas que aprenderam a praticar uma arte específica. Então, a ética da psicanálise, né, nos ensina os analistas de que ele não deve, que ele deve também se perceber, né, e se trabalhar, e não só trabalhar o seu analisando. O relacionamento analítico se baseia no amor à verdade, isto é, no reconhecimento da realidade, e que isso exclui qualquer tipo de impostura ou engano. A conclusão do meu trabalho, né, sobre a leitura que eu fiz de análise terminal Freud e Lacan, no seminário 20, de tal sorte, a impossibilidade de fim e término de análise emerge das demandas do inconsciente. Isso implica, de um lado, uma mudança na relação com o saber e, do outro, um atravessamento da fantasia, advindos do desejo do outro. Utilizo a arte para representar pictoricamente o processo de análise que Freud compara ao jogo de xadrez. Por fim, a não linearidade do processo segue em labirinto, que nos faz questionar sobre o fim de análise. Isso significa que cada final possui uma singularidade. Muito obrigada. Joana, obrigado. Eu achei interessante um aspecto, é o seguinte. Muitas vezes, tanto os analistas, os psicólogos, quanto em outras áreas da cultura, a pessoa fica muito familiarizada com determinados conceitos e deixa de trabalhá-los. Esquece de que é preciso sempre estar trabalhando certos conceitos que se acredita já está ciente de todo o seu campo, de toda a sua significação. Você trazer essa expressão de Lacan de que uma coisa é fim, outra coisa é terminalidade, a finitude e a terminalidade, é uma variante importante para nós pensarmos a relação do profissional que lida com o sofrimento psíquico, seja o analista, seja o psicólogo, mas como essa pessoa tem que lidar com isso a partir da ideia de que a finitude e a terminalidade são campos separados. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu quadro, depois as pessoas vão ver e vão conversar com você. Bom, dando sequência, eu vou passar agora para a expressão corporal, labirintos, com Sara Arcani. Antes de chamá-la, eu vou ler aqui um trecho que ela escreveu. Lixo e resto de antiga opulência. Labirintos é um plástico vivo que habita entre nós. Resto de vidas, resto de cidades. As imagens são Arquitexturas de Sérgio Beloso e também a música composta por Sérgio Beloso, chama-se Texturas Sonoras. Sabe?
fotografia e de denúncia do lixo na praia. E essa imagem do plástico vivo, a gente conversando, surgiu essa imagem, que é exatamente a ideia de um mimetismo às avessas. As tartarugas, pensando que o plástico é uma água viva, come o plástico e morre. Quer dizer, é uma espécie de mimetismo às avessas. Quer dizer, o plástico faz o mimetismo do inorgânico parecendo orgânico e fazendo com que as tartarugas morram. Então, esse paradoxo ambiental já foi destacado por Sara e por Sérgio, e que agora ela fez com essa linguagem. Obrigado, Sara. Bem, agora vamos ter um trecho, que é o trecho de crítica literária. Sônia Ramalho de Farias, professora da universidade e escritora, ela fez um livro, Memórias Fingidas, de Silviano Santiago, O Falso Mentiroso. Eu li esse livro e achei um livro importantíssimo para a gente poder trabalhar esse livro. Porque, Silviano Santiago é um autor profundo e importantíssimo na cultura recente na área da literatura. Eu reservei um trecho e queria ler para vocês na página 54, que é o seguinte: reescrita na letra da ficção, a dupla situação paradoxal fornece ao leitor pistas para que possa percorrer o intricado labirinto que se delineia no jogo do fingimento mimético, sob a dupla rubrica de verdade e mentira, de autobiografia e de memórias fingidas, de escrita memorialista e de ficção, de histórias que reivindicam para si, ao mesmo tempo, o estatuto de falsas e verdadeiras, de bem e mal contadas. Nós, que trabalhamos com a clínica e quem trabalha com a arte, sabe que há uma dinâmica envolvendo essa coisa da verdade e da mentira. Eu me lembro de uma passagem que Lacan nos coloca quando ele fala sobre o discurso do analista. Ele diz o seguinte: se nós colocamos o saber no lugar de verdade, nós estamos tratando de algo profundo e histórico, que é exatamente o mítico. Porque cada um tem o seu mítico, que é colocar o saber no lugar de verdade. Então, eu chamo Sônia para dar uma palavra para a gente. Depois vocês podem, querendo ir ali, tem 3 livros que ela já publicou, vocês podem adquirir. É um convite que o Raiz Olás fez à Sônia para que ela fizesse esse lançamento aqui desses livros. E, bom, passa para a Sônia. Boa noite. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu atuo só como ouvinte da última vez. Infelizmente, não trouxe assim nenhuma projeção, até tinha em casa, mas me descuidei e não trouxe. Então, vai ser uma exceção aqui, vocês são na base da conversa. Como o Carlos já falou, trata-se de um estudo crítico, foi a minha tese de professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, e é sobre realmente esse livro, que de fato é um romance, mas que leva o título paradoxal de Memórias Fingidas, o falso mentiroso. Quer dizer, Memórias Fingidas não está no título, é no subtítulo, e Memórias Fingidas é o título do meu trabalho, porque ele joga justamente com essa ideia de falsidade verdadeiro, falso e verdadeiro, para mostrar que a ficção é um fingimento que não se confunde com o falso, mas também não é uma verdade no sentido cartesiano do termo. Então, você tem logo, seria interessante ter projetado aqui, que eu não projetei, a capa do livro, você tem uma fotografia do Silviano Santiago enquanto bebê,
que remete para uma autobiografia, né, de fato, verdadeira, documental, digamos assim, convencional, com o título Falso Mentiroso, que vai terminar problematizando essa fotografia do autor. E o nome Silviano Santiago na capa. Isso, eu faço a leitura disso com o conteúdo do texto, que você não tem, geralmente, na autobiografia ou nas memórias. Você tem a coincidência entre o autor, né, o nome do autor na capa, e o nome do narrador protagonista. São os mesmos, é o que a gente chama de pacto autobiográfico. É uma coincidência entre narrador, protagonista e autor. Aqui, as memórias fingidas, o romance, né, que se passa por memória, né, faz esse jogo, ele vai fraturar o pacto autobiográfico, na medida em que você não tem uma coincidência entre a figura do narrador protagonista, que não tem nada a ver com o Silviano, quer dizer, ele não tem nada a ver, mas é claro que nas entrelinhas você sente a dicção também do Silviano, mas claro, dentro de todo um jogo de fingimento, né, de desvelamento, de ocultação. Então você tem justamente esse paradoxo entre verdade e falsidade, etc. Mas o que eu queria destacar aqui é que entre a multiplicidade de aspectos tematizados, há a questão do labirinto, porque essas memórias fingidas vai processar uma desterritorialização das memórias, no sentido de Deleuze, né, o termo desterritorialização. Você tem um discurso memorialista, que seriam as memórias do mesmo, é a memória convencional, né, a memória que realmente remete, pseudamente, né, toda memória que tem um pouco de fingimento, mas pseudamente, convencionalmente remete à vida do autor, dentro do que o Legend chama de pacto autobiográfico, e as memórias, seriam memórias do mesmo, né? Você tem o narrador naif, o narrador ingênuo, que se quer o centro dessa narrativa, que se quer unívoco. E você tem uma memória da diferença, que é o caso aqui do Silviano Santiago, que o Deleuze vai chamar de desterritorialização das memórias. Então, entre os vários procedimentos, você não tem um único relato, você tem uma multiplicidade de relatos para resgatar várias genealogias do narrador. Então, são várias histórias que terminam não dando conta de quem é o narrador. Você não tem uma identidade central, você tem uma clivagem do eu, você tem vários eus narradores, você tem eus cindidos, uma multiplicidade de eus e uma multiplicidade de relatos. Portanto, isso vai engendrar, quer dizer, como processo, como tema, isso vai remeter para a questão do labirinto. A narrativa ela é cíclica, circular, ela não se fecha. O final remete ao começo e ela reproduz, então, duas imagens. A imagem do labirinto, que ele recorre, inclusive, a Borges, e é um labirinto circular, como em Borges. A imagem metafórica da Biblioteca de Babel, o livro que é feito de encaixe narrativo, é toda a memória do mundo. E o Silviano tem um ensaio que se chama Toda a Memória do Mundo. E, ao mesmo tempo, a imagem do labirinto, que vai, essas imagens da biblioteca, do labirinto, de narrativa, né, que remete o final para o começo, vai fazer que esse discurso memorialista ficcional, memorialista entre aspas, né, fictício do Silviano, seja um discurso que se coloca no entrecruzamento do Machado de Assis e do Borges. Então, a figura central é a figura do labirinto, nesse sentido de que é uma narrativa que não tem realmente, tem uma complexidade, você tem uma narrativa de encaixe, né? Vários encaixes narrativos. Ele tematiza na própria narrativa a figura do labirinto, o labirinto autobiográfico, é o labirinto pictórico, né? Ele vai recorrer a Picasso, o labirinto de Picasso. Então, ele mostra um quadro dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, assim como é uma narrativa dentro de outra, que a gente chama em literária de processo anabime. Né? Quer dizer, você tem todas aí, você tem todos os livros do mundo, um só, como em Borges, né?
E você tem essa narrativa cíclica como em Machado de Assis. Então, esse processo, ele não é só temático, mas ele é um processo também que se dá em termos formais. A forma do livro também é um labirinto. E há uma multiplicidade de recursos, né? Então, você tem o que se chama, ligado a essa ideia do labirinto, uma narrativa de exaustão. Quer dizer, o Borges diz que hoje a situação do escritor e do leitor, ela é uma situação fantasmagórica, porque corre-se o risco de não tem mais nada a dizer, tudo já foi dito. Nessa biblioteca de Babel, onde tem todos os livros do mundo, todos os códigos do alfabeto, você não tem mais nada de novo a dizer. E Silviano vai trabalhar com essa ideia de narrativa de exaustão, de narrador esgotado, que vai justamente fraturar a ideia de fonte de influência, porque a multiplicidade de citações, muitas vezes sem autor, né, sem aspiar, mostra que esse livro pretende conter todos os livros, as citações culturais e literárias possíveis. Então, você tem um livro que não se esgota, você tem um livro que vai romper com a ideia de influência. Segundo o Bloom, Haroldo Bloom, você não pode mais falar simplesmente de uma fonte de influência, porque o passo do narrador contemporâneo é justamente, como não há mais nada a dizer de novo, você tem não mais uma narrativa naif, ingênua, né, que parte do pressuposto que ela é original, mas você vai ter uma narrativa que de fato é uma multiplicidade de narrativas, de citações, de encaixes, de equifrases, que se tornam um labirinto. Então você vai ter também uma narrativa de exaustão. E a situação do escritor é essa, para não se deixar fantasmagorizar, né, por essa falta de originalidade, digamos assim, ele vai ter que assumir conscientemente essa multiplicidade de relatos. E aí se torna um labirinto, tem citações muito interessantes, labirinto circular, um labirinto que trabalha justamente com essa ideia de desterritorialização das memórias, uma série de conceitos que vão se encaixando, e de narrativa de exaustão. É claro que só fica, eu estou simplificando muito, estou reduzindo a complexidade da obra, e como não trouxe uma imagem para tornar isso mais ilustrativo, fica convencida que é a minha fala. Mas é isso que eu tinha a dizer. Só para concluir, os livros que o Carlos falou, os outros dois livros, um é um relato, é uma coletânea de ensaios sobre vários autores e obras, e o outro é um livro, O Sertão de Zé Lins e Ariano Suassuna, onde eu faço leitura comparativa entre esses dois autores. Muito obrigada. É interessante porque essa coisa da fratura é um aspecto assim de muita relevância. E Gilles Deleuze ele trabalha, né, privilegiar a relação em detrimento da identidade ou da representação. E essa coisa da relação é uma forma de trabalhar certos conceitos muito complexos. Como, por exemplo, a passagem de Descartes para Kant. Numa outra ocasião eu fiz referência a isso no Raízes Volantes. Quando Descartes faz um ultrapassamento do penso, logo sou, só que esse penso aí, nesse lugar, é um penso esvaziado. É um penso que não tem conteúdo pensado. Então ele não podia passar desse penso para o ser. É Kant que vai dizer que, na verdade, ele precisaria ter fraturado esse penso. Esse eu, ele é o primeiro eu, que é o eu empírico, na linguagem de Kant, é o eu empírico. Depois do eu empírico é que vem o eu transcendental, que é esse penso. Aí você, através do eu empírico, você pode chegar ao sou. Lacan vai pegar isso quando fala do je e do moi. Ele vai trabalhar essa relação, essa fratura. E que no seu texto, e no texto de Silviano Santiago, esse aspecto aí
da relação que Deleuze desenvolve e do eu fraturado, o eu sentido, a respaldo, ele vai ser evidenciado na obra de Freud e de Lacan. Bem, então, Eugênia Correia é uma psicóloga, uma professora da universidade, que ela esteve desde o início nesse trabalho de rede promovido pelo Raízes Volantes. Ela precisou, enfim, ir para um outro estado, mas está sempre ligada ao Raízes Volantes, mandando textos, material para a gente poder torná-la presente nas nossas reuniões. E ela mandou um áudio, Labirinto. Eu não sei se dá para passar esse áudio. Tá? Pronto. Pode passar. É aquele, não? O labirinto é uma imagem para situações complicadas. Essa imagem é feita de linhas. E a gente pode ver em vários outros textos mitológicos, africanos, indígenas, orientais, que essa representação de uma sucessão de linhas que se bifurcam e se interceptam, ela aparece em vários textos míticos. Eu escolhi um deles, a história de Teseu e o Minotauro, e destaco esse personagem que é o título da minha canção. Eu proponho que cantar é um dispositivo de orientação para situações complicadas. Então é como se fosse um fio que permite sair desses momentos de labirinto. Minotauro, ele morava no fundo do labirinto, então ele era cercado de linhas, mas desprovido de fios. Foi com um fio, aquele de Ariadne, que Teseu consegue encontrar o caminho de volta e sair do labirinto. A minha leitura, propondo que cantar seja um dispositivo de orientação, associa esse fio às cordas dos instrumentos ou às cordas vocais que a gente usa quando está cantando. O Minotauro é híbrido. Ele é condenado a ser sacrificado desde o começo da história, e essa é uma característica dos objetos de sacrifício. Eles têm essa conotação híbrida que aparece também em outros seres mitológicos. Isso me fez pensar na música da Adriana Calcanhoto, aliás, do Péricles Cavalcante, interpretada pela Adriana Calcanhoto, Ser de Sagitário, onde se trata também de metade animal, metade gente. E é mesmo dessa música, Ser de Sagitário, que eu peguei a primeira frase da minha canção. Então a minha música se chama Minotauro. Você é metade gente, metade encantado, metade presente, metade passado. O sol se põe na janela, metade luz pra mim, metade pra ela. Caminha junto na rua, você murmura no ar, a sua voz flutua como coisa de pegar. Você metade amigo, metade o amado, metade uma elegia, metade um fato. Você metade o meio, metade o fim. Inteiro não, inteiro sim. Constante dom de chegar, eterno tom de partir como uma onda do mar que não se pode parar. Bem, então
somente dessa forma, e de uma forma assim, criativa e inteligente. Vamos passar adiante, vamos ter agora a Clara Jerônimo, Corpo em Movimento, sobre o título O Oculto Não Se Encontra. Eu vou ler para vocês um pouco o início dela. A vida não é um corredor reto e tranquilo que se possa percorrer livre e sem empecilhos. A vida é um labirinto de passagens cheias de curvas que confundem suas saídas. Ainda que se revelem seus segredos e se identifiquem suas encruzilhadas, esteja preso a um fio condutor que lhe permita encontrar saídas e não se perder nas críticas ou em deslumbramentos equivocados das suas próprias limitações. A coreografia e o figurino de Cláudia Jerônimo e a música Maranha, também de Sérgio Veloso. Cláudia.
labirinto é uma imagem. Bem, não está no programa, mas para finalizar, eu vou chamar para falar um pouco dessa música. Sérgio Miró, ele fez a composição da música, da performance de Sara, e essa agora é de Clara. Uma música que me chama muita atenção, uma música grega clássica no estilo modal, não no estilo tonal. Mas enfim, Sérgio. Boa noite. Não tinha nada preparado agora para falar da música, porque na realidade as músicas fiz para as duas peças, uma quase mais especial, que foi para Clara, com o tema do labirinto, e a música que Sara trabalhou é uma música que eu fiz com um critério e que ela achou que entrava dentro de sua performance. A primeira tem a ver com as imagens. As imagens têm um comum denominador, que é o trabalho do módulo. O módulo é um elemento do design que é muito utilizado em relatos. Aí, nesse caso, uma série de fotografias que eu venho fazendo há muito tempo, que trata do módulo na arquitetura. Por isso que o módulo daria uma textura, daí o nome de arquitetura. Batendo com isso está a música, que a música também ela tem módulos que eles vão se repetindo, fazendo um negócio quase minimalista. O conceito seria minimal, onde o módulo que ele vai girando e vai se repetindo. No caso da música para a performance de Clara, ela quando me falou que era o labirinto, mas eu acho sempre os labirintos negócios muito esquisitos, então de muita agonia e dessa coisa que você vai, não sabe se vai sair, se não vai sair, qual é o caminho, desde a brincadeira que uno faz naqueles jogos do jornal, que vai por um labirinto e erra o caminho e tal, sempre gera um negócio de agonia. Então a gente aí trabalhou também com sonoridades quizás muito normais para o ouvido ocidental. Então, e aí também tem umas repetições, porque na realidade eles são loops, são voltas de som que eles se repetem, mas eles estão colocados em forma inversa, ou seja, al revés. Então aí por isso dá de fundo um negócio esquisito do sonoridade. E depois também a tonalidade, ele está em um limite aí que para nós, quizás um oriental escuta essa música e ele acha como se estivesse na sua casa, mas para nós ficamos aí com esse negócio de esquisito mesmo. E agora vendo a última parte da performance de Clara, ela aí casou perfeito, porque foram unos problemas técnicos que por problemas técnicos ainda a gente había visto a performance de Clara y no con la música, ¿no? Então agora é a primeira vez e no último momento, agora gostaria de ver o vídeo, mas no último momento acho que aí casou demais o movimento com a música, que na realidade a música é o trabalho da música aí tem que ser incidental, não como a música de cinema. Pero bueno, foi a primeira tentativa que a gente fez em conjunto, espero que haya dado certo e
E bom, que seja o início do caminho, não, Clara? Muito obrigado. Bem, agora, como eu disse a vocês, isso aqui é um evento que segue o parâmetro de um sistema de rede. Quer dizer, são as coisas que acontecem fora do ambiente formal, institucionalizado, e acontecem muitas coisas. É surpreendente como acontece. Tem acontecimentos, como diz Gilles Deleuze, como existem coisas na sociedade, na cultura, nas ruas, e que não se sabe, porque nós estamos sempre acostumados a só saber das coisas que existem dentro de um eixo institucional. Então, enquanto acontecimento, enquanto esse campo interativo de uma rede, a palavra está com vocês e vocês agora vão nos dizer que caminhos nós vamos seguir com raízes rolantes. Fiquem à vontade. Ponto assim, crucial, que é o da experiência, ou da experimentação. A Sônia falou em Gilles Deleuze. Ele tem um trecho da obra dele que ele trabalha Marcel Proust, que é Em Busca do Tempo Perdido. São 7 volumes. E trechos desses volumes, desde quando a psicanálise surgiu no mundo, na cultura e se difundiu, esses volumes eles têm passado como referências para você indicar que experimentação é essa que a arte tem e que tem a ver com o humano, tem a ver com o sofrimento do humano e que a psicanálise procura capturar. Então, a resposta que eu encontro, e é uma resposta da minha condição de quem trabalha nessa área, é de que a grande descoberta de Freud, quando me perguntaram uma vez em público, qual é a grande descoberta? O que é que adianta a psicanálise? E a única resposta que eu pude dar a título da experimentação como profissional na área é de que Freud abriu uma perspectiva que nunca existiu antes. É de que você pode ser dignificado a partir do seu sofrimento. Nunca mais, depois de Freud, aquele que sofre passou a ser diminuído. A partir da psicanálise, e aí a arte tem muito a ver com isso, o sofrimento pode ganhar uma dimensão de pedal para a pessoa ir adiante. E a partir do sofrimento ser dignificado. Eu acho que é uma outra interseção, porque a arte também faz isso. Quando você diz assim, olha, eu experimento, é uma coisa endógena, vem de mim, e aí eu vou e coloco e faço a imagem, transformo o inorgânico num orgânico aí, que é o orgânico artístico. Eu acho que é disso que se trata, ou seja, dignificar a partir da arte e também a dignificar a partir do sofrimento humano. É o que eu posso dizer assim, mas eu acho que seria interessante que as pessoas que também da área da psicanálise pudessem falar um pouco mais sobre isso. Porque eu sei o seguinte, em todo mundo, todos os grupos que eu conheço, e conheço alguns, trabalham sempre essa questão do sofrimento, da perspectiva colocada pela arte, pela poesia, pela narrativa literária, pela escultura, pela arquitetura, pela música. Por exemplo, essa música que eu considero como um primor de música, porque não é tonal, quer dizer, não tem um tom, em torno desse tom se forma, é uma música modal, quer dizer, a música que rompe, que intersegue, quer dizer, isso aí é artístico e é uma referência que o humano precisa ter para dignificar sua escuta. Né? Uma vez eu estava escutando uma entrevista de Fellini, e aí o autor chegou para ele e disse, bom, mas
como é que é seu ato de criação, né? Como é que é você criando? Ele diz, eu não tenho ato de criação, não crio nada. Eu esborro de coisas da minha vida e isso sai pela arte, pelo cinema, em todas essas áreas. Quer dizer, e a psicanálise lida com isso. O psicanalista tem que ser sensível ao sofrimento humano para dignificá-lo e não para tornar a pessoa menos a partir do sofrimento, mas assim a pessoa é a partir do sofrimento que ela vai adiante, que ela segue na vida. E todos nós temos experiência com isso, como Ana disse, é uma experimentação que não se afasta de ninguém. Todos têm essa experimentação do sofrimento e da angústia. Deixa só, posso faltar. Deixa só, posso faltar. Deixa só, posso faltar. Deixa só, posso faltar.
Deixa sair. Você vai dar. Não, eu liguei o telefone.